Amém? Já deu aqui 5 minutos. Vamos orar então, para a gente ser bem produtivo hoje. Senhor Jesus, nós te adoramos, engrandecemos o seu nome e pedimos que a tua graça, Deus, e o teu Santo Espírito esteja conosco essa manhã, trazendo, Senhor, o convencimento adequado e necessário aos nossos corações, Deus. Pai, que a tua palavra, Senhor, ela venha de fato dividir juntas e medulas. Senhor Jesus, que a tua palavra, Deus, consiga fazer separação, Deus, entre o homem espiritual e o homem carnal. O homem que se desconstrói no crescimento do outro. Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, estar atentos, Deus, à sua voz. Atentos, Deus, ao sentimento, Deus, que havia também no coração dos apóstolos ao ouvir as suas palavras. Deus, que essas palavras possam nos transformar. Esse é o meu desejo, Deus, para essa manhã, Pai, que nós possamos ser constrangidos, Deus, pela tua atuação. Ó Deus, constrangidos, Pai, pelo seu agir em nós, pela sua vida em nós. Nós possamos, Deus, ter entendimento dos seus sacrifícios. E, Pai, que nós possamos ter uma compreensão da sua graça. Ó Jesus, que nós sejamos realmente escravos da sua vontade, Deus. E o teu amor, Deus, seja a lei que vigore sobre os nossos corações. Nós te adoramos e engrandecemos o seu nome. Agradecemos, Deus, por essa dádiva incrível, Pai, que é a sua graça. Nós te adoramos. Amém? Hoje nós falaremos um pouco sobre o Evangelho de Mateus, né? Já estamos aí em alguns dias falando especialmente sobre os Evangelhos, já damos uma passada lá por Marcos, já passamos também um pouco por Lucas, né? Agora chegou a vez de passar um pouquinho por Mateus também. E para começar, eu nem vou abrir um texto que esteja em Mateus, mas se você puder abrir sua Bíblia em Apocalipse, o capítulo 4, seria bem interessante a gente entender algumas coisinhas por lá. Amém? Em Apocalipse, nós vemos uma descrição do apóstolo João sobre eventos extraordinários que talvez nem ele tivesse total entendimento ou capacidade para interpretar, mas fala sobre eventos que acontecem na terra e eventos que acontecem no céu, no grande dia em que o Filho do Homem virá com seus santos anjos e concluirá o seu trabalho, né, que se iniciou nos evangelhos. Apocalipse parece um livro estranho e existem muito poucas pregações sobre Apocalipse, até porque, por se tratar do futuro, é um terreno muito perigoso, porque quem o interpreta baseado em especulações, né? Não sou seguro em dizer que qualquer pessoa na Terra tenha o verdadeiro entendimento sobre Apocalipse, mas ainda é um livro inspirado pelo Espírito Santo e existe para nós hoje exatamente para nos conduzir ao entendimento de quem é Cristo, né? Eu gosto muito de olhar os evangelhos pelo prisma do livro de Apocalipse, porque ele me ajuda a entender o propósito daquilo que Jesus estava construindo, né? Que tipo de povo ele estava formando, que tipo de sociedade ele estava fundando, né, por meio do seu evangelho. Apocalipse, no capítulo 4, fala sobre um, um cenário celestial, né, onde algumas cerimônias oficiais acontecem, e ele fala da seguinte forma: e depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônico, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono também há 24 tronos, e assentados neles
24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Diante do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando esta está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes darem glória, honra e ações de graça aos que se encontram sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém? Ah, eu gosto muito desse texto em especial, porque ele desenha na minha mente o verdadeiro Cristo que talvez o Evangelho de Mateus esteja falando, né? Que os evangelhos, eles carregam algumas características entre si muito peculiares. Falamos, por exemplo, que a apresentação do livro de Marcos, ela é dinâmica e ela é acelerada, e ela demonstra Jesus na figura de um servo sofredor, e durante a palavra é Mateus, Tereza Cristina, tá bom? O texto que nós lemos agora foi Apocalipse no capítulo 4, tá bom? Mas o tema da ministração é sobre Mateus. Então, voltando aqui. É, Marcos é apresentado como servo sofredor, e o evangelho é muito dinâmico, ágil, é destinado a, aos gentios, né? E a ideia é mostrar Jesus como aquele que serviu a todos, né? O Evangelho de Lucas, ele dá características mais humanas para Jesus. O aspecto que mais chama a atenção do escritor são os milagres de Jesus, e eles foram escritos de modo a prestar um relatório a uma pessoa chamada Teófilo. Posteriormente se tornou um relatório universal, onde ele reúne todas as testemunhas que conviveram com Jesus, que visualizaram Jesus, e colocou e sistematizou em determinada ordem tudo aquilo que aconteceu. E os feitos de Jesus eram tão fantásticos e as pessoas tinham dificuldade de acreditar, então ele organiza de modo a pessoa entender uma certa cronologia nos acontecimentos da vida e do ministério de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. O Evangelho de Lucas é o evangelho mais completo que temos, uh, mas especialmente o Evangelho de Mateus, ele traz uma característica muito profética sobre a vida de Jesus. O Evangelho de Mateus, ele cita o Antigo Testamento cerca de 60 vezes, quase sempre na intenção de demonstrar e provar que Jesus agia sob o cumprimento de várias e várias profecias do Antigo Testamento. Então, o evangelista, ele olhava Jesus como aquele Messias prometido, como o grande rei que viria governar a partir de Israel todo o mundo, e que era prometido desde o tempo de Moisés, né? E o meu objetivo ao ler Apocalipse no começo é porque, de certa forma, eu acho muito curioso que as características que são presentes na figura daqueles seres viventes tenham relação com os evangelhos que nós conhecemos. A Bíblia menciona 4 seres viventes e, de forma conhecida, nós temos hoje 4 evangelhos. Na ordem que eles aparecem ali no texto de Apocalipse, fala que o primeiro deles tinha um aspecto como o de um leão.
E no aspecto de leão, isso tem uma característica muito similar ao que é o Evangelho de Mateus para nós, porque o Evangelho apresenta Jesus como o rei prometido de Israel, aquele que veio para cumprir as profecias, né? Aquele que veio proclamar o reino dos céus. E é no Evangelho de Mateus que você mais vê essa expressão, que são muito parecidas, o reino de Deus e o reino dos céus, né? E ele vai falando especialmente sobre parábolas que têm relação com o reino de Deus. Então, é como se esse evangelho em específico tivesse as características do ser vivente do leão. O segundo ser vivente que é mencionado no texto de Apocalipse que lemos, ele fala sobre o segundo era semelhante a um novilho, né? E na verdade o novilho ele é tipo um boi novo. Ele é tipo um animal que ele é um animal de carga, né? Ele é um animal que carrega ali ah, coisas pesadas e tudo mais, mostrando as características que eu falei sobre Marcos, a característica do evangelho do serviço, né? Então você vê que o novilho, ele é aquele que coloca toda a sua força à disposição do serviço dos outros, suportar a cargas dos outros, arar a terra dos outros, né? Então, esse ser vivente, ele tem características no Evangelho de Marcos. O terceiro tem um rosto como de homem, e eu estou lendo Apocalipse 4, versículo 7, tá, gente? O terceiro tem como rosto de homem, mostrando as características que nós encontramos no Evangelho de Lucas, igual bem falei para vocês. É um evangelho que trata Jesus como o Filho do Homem, trata Jesus como o homem perfeito, o Filho perfeito de Deus, aquele que movia-se de íntima compaixão, aquele que chorava, aquele que tinha dores, aquele que não tinha um travesseiro, aquele que era pressionado pelas tensões do mundo, né, mostrando ali, de certa forma, aspectos da humanidade de Jesus. E o quarto ser vivente, ele tem a característica de uma águia quando está voando. Ah, e o Evangelho de João, tendo essa característica espiritual, fala sobre coisas do alto, coisas celestiais, né? E é por isso que ele fala sobre uma águia quando está voando. É claro que esse paralelo ele é basicamente interpretativo, tem a ver com aquilo que eu entendo ser o significado desses seres viventes que a Bíblia menciona em Apocalipse. Mas essas características não são coisas que nós conhecemos antes da fundação do mundo, porque, por exemplo, quando a Bíblia cita ali em Gênesis a criação de todas as coisas, ele fala que os animais foram criados ali no quarto dia. Então, como que um ser eterno tem aspectos de leão, se leão foi uma coisa que surgiu muito depois da existência desse anjo? Ou o próprio novilho, ou o próprio homem. O homem foi um ser que foi criado no sexto dia, né? Muito depois que esses anjos apareceram. Exatamente porque o céu, na verdade, ele é a referência daquilo que foi criado na Terra. E não é, tipo assim, ah, é como se, na verdade, tudo que tem na Terra buscasse espelho naquilo que já existia no céu, entendeu? O Evangelho de Jesus, ele é um evangelho eterno. É um evangelho que, muito antes da queda, já tinha efeitos no céu, porque a Bíblia já trata Jesus nesse capítulo como o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ah, o Evangelho de Mateus em si, ele inicia trazendo essa natureza espiritual de Jesus como o verbo vivo, que também é citado em João, no cumprimento de profecias que Deus fez a homens como Abraão, a homens como Davi, e é por isso que na sua genealogia, diferente da genealogia de Lucas, ele já usa a forma de fazer genealogia que os reis usavam, fazendo alusão ou criando autoridade por meio dos antepassados dele. Então, assim, ele estava correlacionando Jesus com Abraão, correlacionando Jesus com Davi. Em Lucas, você vê que a genealogia ela é descendente, ela começa ali em José e ela vai descendo na escala, né, genealógica até que chega em Deus. Então ele fala assim, olha, tal e fulano veio de fulano, que veio de fulano, tal, e veio Sete veio de Adão, e Adão veio de Deus.
né? Aqui ele não chega tão longe até Deus, mas ele chega nos principais homens da história dos judeus, né, como Abraão e Moisés, exatamente para fazer essa correlação e dizer que Jesus era um Messias que tinha relação com as promessas de Deus, né? Então, quando Deus vira para Abraão e fala que, assim como ele não pode contar as estrelas dos céus, que seria a sua descendência, de que ah, dele surgirão reis, que de Sara, do útero de Sara surgirão reis, e homens importantes, e pessoas importantes. Quando ele fala de Davi, que ele não deixará a sua alma, né, padecer no inferno, padecer no Sheol, mas que ele fará justiça, né? Quando Davi chama Jesus de Senhor, e tantas outras passagens bíblicas que correlacionam Davi com Jesus, o Evangelho de Mateus traz isso à tona para mostrar que Jesus tinha uma procedência real, uma procedência que merecia todo o respeito por parte dos ouvintes desse Evangelho. O Evangelho de Mateus cita também, como Lucas, alguns pontos muito importantes sobre o nascimento de Jesus, né? Pontos que não estão inclusos em outros evangelhos, e fala sobre sinais no céu sobre o nascimento de Jesus, como a estrela que aparece e orienta os magos a encontrarem Jesus. A fala sobre a aparição dos anjos, né? Também ali para Maria, a aparição dos anjos ali sobre a família de João Batista também, fala sobre como que o censo que foi provocado pelo imperador atraiu pessoas até as suas cidades naturais, né, como Belém, e ao visitarem, por exemplo, o rei Herodes, acreditando que o rei Herodes era uma das pessoas com entusiasmo com a vinda do Messias, o rei Herodes manda que um infanticídio aconteça, a fim de que essas profecias não se cumpram. O medo dele não era perder o trono, o medo dele era que isso gerasse uma instabilidade política tão grande, algumas revoltas tão significativas, poderia realmente comprometer a paz daquele lugar. Então, esse Herodes que está aqui não é o mesmo Herodes que a gente vê na história de Jesus, tá? Herodes, diferente do que a gente pensa, não era um nome. Herodes era um título, tá? Então, o rei Herodes, né? Aqui ele fala sobre Herodes o Grande, que foi pai de Antipas, que foi o Herodes do tempo de Jesus, tá bom? Às vezes a gente vê pelo mesmo nome, a gente pensa que se trata da mesma pessoa, mas não é. Esse Herodes aqui, que foi considerado historicamente como Herodes o Grande, ele construiu o templo de Jerusalém numa iniciativa pessoal de pacificar a Palestina. O que acontece? Essa sempre foi uma região de muitos conflitos, né? E o Império não entendia por que existia tanta resistência entre os judeus. O Império Romano conquistou com muita facilidade vários reinos da antiguidade, reinos mais fortes, mais importantes, com mais capacidades de fazer oposição e não fizeram, mas os judeus faziam grande oposição ao Império Romano. Então Herodes, como ele tinha procedência árabe, né, ele foi designado a entender os costumes e a cultura do povo judeu e por que que eles se revoltavam tanto e tinham dificuldades de assimilar os cultos que eram prestados ao César, os cultos que eram prestados aos reis romanos, aos deuses romanos. E foi quando ele entendeu que, na verdade, a, o problema daquela região era religioso, não necessariamente político. Então ele falou assim, já que é religioso, isso não interfere nos nossos propósitos econômicos. Dá o que eles querem de forma religiosa e eles vão se acalmar. E o que eles queriam era o templo, e Herodes constrói o templo, aquele mesmo templo que o diabo chega até levar Jesus ao pináculo do templo, oferecendo para ele os reinos da terra caso ele prostrado adorasse o diabo. Esse mesmo templo. Então, por vários anos, esse templo foi construído, e isso, de fato, criou uma boa relação entre Roma e os líderes religiosos. Só que os líderes religiosos eram quase que vassalos dos interesses romanos. Então, eles usavam a influência religiosa dos fariseus e dos saduceus para, de algum modo, controlar aquela população. E isso funcionou por muito tempo. Eu, eu penso que esse templo já estava construído quando Jesus tinha 12 anos, né? Assim, por vários anos. Então, foram mais de 50 anos. A Bíblia ainda cita que quase 70 anos foram necessários para construir o templo, quando Jesus disse que em 3 dias derrubaria ele.
Então, esse templo foi construído e pacificou de fato o local por muito tempo, mas isso ficou insustentável até o ano 70 depois de Cristo, quando o templo ele foi completamente destruído. E Jesus profetiza sobre a destruição desse templo no próprio Evangelho de Mateus. Ah, nascido em Belém, recebendo honras reais, né, alguns presentes reais. Quando a gente fala, por exemplo, sobre os reis magos, é até curioso, porque a história que a gente aprende nos presépios de Natal é que eram três reis magos, né? A tradição católica, inclusive, atribui o nome desses magos como Beltazar, até esqueci o nome dos outros dois, mas eu sei que um deles se chamava Beltazar. Eu falo porque na minha cidade, onde eu nasci, a festa de reis ela é muito comemorada, né? Como eu nasci em janeiro, é em janeiro que se celebra a festa de reis. Então, mas a Bíblia nunca falou que se tratavam de três reis magos, né? Na verdade, eram várias pessoas. E quando fala sobre reis magos, também não é muito claro se eles eram de fato reis, mas eles eram pessoas muito ricas e importantes e muito provavelmente foram com uma caravana de centenas de pessoas até Jerusalém. O que a Bíblia menciona de mais específico relacionado ao número 3 é que eles tinham três presentes diferentes, mas nunca que eram três reis magos, né? Eles deram mirra, ouro, incenso ali no nascimento de Jesus, o que foi muito útil, porque quando Jesus teve que fugir com Maria e José até o Egito, e ficar lá por muito tempo, esses presentes sustentaram a estadia deles lá no Egito para fugir do infanticídio que foi promovido por Herodes, né? Muitas crianças morreram, né, nesse dia, e você já percebe um levante espiritual muito forte contra Jesus, contra os propósitos de Deus na Terra, especialmente porque sempre que Deus levanta um libertador, esse tipo de coisa acontece. O paralelo bíblico que nós temos dessa passagem acontece quando o Faraó coloca o decreto de que deveria matar as crianças judias porque eles cresciam e eram mais fortes, eram mais numerosos, eram mais vigorosos, e isso colocou temor sobre os egípcios, que eram escravizadores. Então eles mandaram que as parteiras pudessem matar as crianças antes que elas viessem a nascer. Sabendo que o faraó tinha determinado, né, esse infanticídio, a Joquebede, que era mãe de Moisés, coloca ele dentro de um cesto e o entrega à sorte, né, colocando ele no rio Nilo, onde a filha de Faraó tomava banho, a filha da filha de Faraó, né, se não me engano, e ela encontrou o bebê e cuidou como se ele fosse seu filho, né, mostrando que Deus ele providencia tudo quando ele quer libertar o seu povo, e de forma milagrosa também providenciou essa estadia de José, Maria e Jesus no Egito por um longo tempo. O Evangelho de Mateus não cita muito mais coisa a respeito da infância de Jesus, pelo menos não como Lucas, que cita ele, né, indo ao templo, sempre que há festividades, a circuncisão de Jesus e tudo mais. E a Bíblia, na verdade, foca especialmente sobre o crescimento e o ministério de Jesus. Então, a partir do capítulo 3, você já vê ali Jesus em idade ministerial, pregando, né? Faz uma introdução muito breve sobre a figura de João Batista, que foi muito importante para que João Batista apontasse Jesus como o Messias. Jesus é batizado. João Batista dá testemunho a respeito de quem é Jesus, falando que ele era de fato selecionado, ele era de fato o Cristo. Cristo tem o mesmo significado da palavra Messias, tá? É porque a versão da palavra Christos, ela é grega, enquanto Messias, ela tem ascendência hebraica. O Evangelho de Mateus, inclusive, o que os estudiosos falam a respeito dele é que ele foi originalmente escrito em aramaico e hebraico, né? Ah, quem aqui já assistiu a série The Chosen? Vocês já assistiram? Falando sobre Mateus? Eu achei um pouco exagerado eles tratarem Mateus como um autista, mas eu achei curioso porque, de fato, os estudiosos entendem que Mateus ele tinha um talento que era chamado de taquigrafia. A taquigrafia é um tipo de talento onde você escreve as coisas numa velocidade semelhante à velocidade que alguém fala, né?
Então, o que Mateus tinha em mãos para escrever o seu evangelho eram notas taquigráficas, coisas que ele escrevia quando ele lidava com Jesus, quando ele andava com Jesus, as pregações que ele falava, os direcionamentos que eles recebiam diretamente de Jesus, e ele escrevia esses direcionamentos na mesma velocidade que Jesus falava, né? Só que isso não quer dizer que Mateus era autista, tá? Isso só quer dizer que ele tinha uma habilidade especial de escrever corretamente tudo aquilo que ele ouvia. Só que essas notas não eram organizadas. Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho de Mateus, ele foi posteriormente traduzido para o grego, muito provavelmente pelo próprio Mateus, a partir dessas notas taquigráficas que eram irregulares, que eram distribuídas assim como se fossem vários papeizinhos, e ele tentasse organizar esses papéis, histórias a histórias. Por isso que a gente tem cenários e cenários dentro do Evangelho de Mateus muito separados. Mas ele foi originalmente escrito na língua nativa de Mateus, e depois que o objetivo do evangelho se tornou falar com os gentios, ele pega essas notas, faz um grande compêndio e escreve em grego. Tanto que é curioso perceber que a Bíblia que Jesus usava dentro das suas citações, né, lembrando que eu falei que Mateus tem cerca de 60 citações do Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus usava era a Septuaginta. Não sei se vocês já ouviram falar da Septuaginta, mas a Septuaginta ela era uma tradução, foi patrocinada por um nobre muito antes do nascimento de Jesus, onde ele reunia ali cerca de 70 judeus para que eles fizessem a tradução do Antigo Testamento é, e tornasse aqueles conhecimentos mais populares no mundo antigo. Aí diz a lenda, quando esses 70 judeus terminaram de fazer a sua tradução para o grego, quando se juntou tudo, todos eles tinham feito uma tradução igual, mostrando que a Bíblia era perfeita. Eu acho que isso já é lenda, isso não funciona, mas o nome Septuaginta recebe esse nome por causa dos 70 judeus que ajudaram na tradução do Antigo Testamento para o grego, que era praticado muito antes do nascimento de Jesus. Aí você vê que Jesus, ao fazer citações do Antigo Testamento, ele faz citações usando a Septuaginta, e não necessariamente uma Torá judaica, como se era de presumir, uma vez que Jesus era judeu, né? Então, quando ele cita Isaías 61, a versão que ele usa, por exemplo, é a da Septuaginta e tantas outras passagens. E isso é curioso, que mostra que Jesus ele sempre teve inclinado pela salvação dos gentios, né? Que ele usasse referências que os gentios poderiam ter acesso usando essa Bíblia. Então é isso. Jesus é batizado, João Batista é aparecido na história. Logo após ser batizado e ser confirmado por Deus e os homens que ele era o Messias, ele é conduzido ao deserto para dar prova disso. No deserto, ele encontra Satanás, e dentro de uma guerra espiritual mesmo, não dá para ler aquele texto como se fosse uma coisa muito normal. O diabo falando com Jesus, transportando Jesus imediatamente para lugares estranhos, como o pináculo do templo, como um grande monte, os reinos da terra. Então você vê que aquela conversa é uma conversa de origem espiritual. Jesus, debilitado fisicamente por conta das condições do deserto, acaba vencendo por fazer uso da palavra, né? Ao fazer uso da palavra, ele retorna desse jejum, vence o diabo e estabelece o seu resumo teológico. Qual é a teologia de Jesus? Então, do capítulo 5 ao 7, você vai ver Jesus falando sobre as bem-aventuranças, o sermão da montanha e tudo aquilo que resume aquilo que ele prega, né? Por isso que o sermão da montanha hoje ele é o discurso mais importante de Jesus, porque ele traz a lógica de um reino invertido, um reino que não funciona conforme o padrão dos reinos que já funcionam, né? A gente tem que perceber que o que é o Messias? O Messias tem eco nas profecias que acontecem lá no livro de Daniel, né? Claro que todo o Antigo Testamento já traz lampejos disso, o próprio livro de Isaías, o livro de Deuteronômio e tantos outros, mas Daniel trata a vinda de Jesus de um jeito mais claro e histórico possível. Se você abrir lá a Bíblia em Daniel no capítulo 7, abre aí, vamos procurar aqui. Vocês estão me entendendo, gente? Tá tudo bem? Vocês não estão falando nada hoje? Sim. Estão ouvindo? Tem alguma coisa que ficou meio perdida, ficou meio vaga daquilo que eu falei até o momento? Choros, dúvidas, lamentações? Por enquanto tá bem claro. Eu estou muito escatológico nesses últimos dias. Só estou triste porque chegou, já estava a palavra, mas amém, amém.
Depois a gente pega o começo. Mas tá Assim, não, muito bom. tá gravando, tá, gente? Então, depois vocês vão ter acesso a essa palavra, tá? Eu tô muito Amém. escatológico, Maravilha. porque, assim, sei lá, eu não tô acreditando que a gente vai chegar ao fim da década, não, sabe? Eu acho que Jesus vai voltar mesmo. Os sinais estão muito claros da volta de Jesus. Então, fujam para as cavernas. Preguem o Espírito Tomara. Santo. Amem sua família, fiquem com seus filhos, tá? É o melhor evangelho que vocês podem praticar ultimamente. Jesus está voltando mesmo. Em Daniel, no capítulo 7, a gente vê a profecia mais esquisita da Bíblia. Mais esquisita. Porque, na verdade, ela é até, assim, pouco crível, dado o contexto que os judeus se encontravam naquele período. O exílio da Babilônia foi a maior tragédia de todos os tempos que aconteceu na história dos judeus. Mais até do que o Holocausto que acontece na Segunda Guerra Mundial, nos nossos dias, né? Ah, quando a Babilônia ela assistia Samaria, ela assistia Israel e tudo mais, todos os judeus são transportados, vários são mortos, várias mulheres são estupradas, várias crianças são mortas, todos os nobres foram castrados, né? Os filhos dos reis foram escravizados, o rei foi cegado. Então, assim, foi a pior tragédia que aconteceu com eles, porque eles foram proibidos de exercerem a sua cultura, de exercerem os seus mandamentos. Então, diferente do que era o relacionamento de Roma com Israel, onde eles tinham certa permissão de atuar religiosamente, na Babilônia isso não era possível, né? Ao ponto que até 4 dos seus principais nobres foram lançados numa fornalha ardente, né? E vocês bem conhecem a história de Daniel, a cova dos leões e tal, toda essa história aí. O livro de Daniel, ele passa por 3 reinados, né? Começa ali no Império do Rei Dário, depois você vê que a influência do Daniel chega até o rei Artaxerxes, o rei Ciro, né? E tem vários reis ali persas, ou reis babilônicos, quer dizer, que vão inclusive migrando para o tempo persa, porque os babilônios foram dominados pelos persas depois. E nesse contexto eles eram escravos, que há muitos anos não celebravam sábado, há muitos anos não tinham seletividade alimentar, eles comiam do que davam para eles, sabe? E os babilônios não tinham obrigação de fornecer para ele comida sem porco, sem iguarias, não tinha muito sentido. Aí, durante todo esse período de exílio, onde eles não eram uma nação mais, eles foram completamente destituídos como Estado no mundo antigo, Israel, ele tem uma visão sobre alguns reinos que vão surgindo na Terra. Ele fala assim que no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou em suma todas as coisas. Falou Daniel, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados da boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível e espantoso, de sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno chifre, do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e em uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros.
Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de tempo. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha como nuvens do céu o Filho do Homem, e dirigiu-se aos anciãos de dia, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, glória e o reino para que os povos e nações, homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Né? Olha só que palavra esquisita. Né? E essa parábola, ó, e esse texto, ele também faz referência a outra passagem que está em Daniel, que eu não vou ler aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, mas fala sobre aquela estátua que era a estátua que Nabucodonosor sonhou. Você lembra do sonho de Nabucodonosor? Que havia uma estátua muito grande, que a cabeça era de ouro, os ombros eram de prata, os lombos de cobre, as pernas de ferro misturado com barro, e do céu vinha uma grande pedra. Essa pedra, ela despencava do céu sobre essa estátua, como na queda de um meteoro mesmo, né? Ela caiu sem necessariamente o auxílio da mão de um homem, e ela dá com o pé dessa estátua, e a estátua cai e ela é reduzida a pó. E sobre essa pedra, um novo reino se estabelece, esse reino é eterno, e esse reino não terá fim, né? Esse reino será firme como uma rocha. Então, assim, olha só essas duas visões. Fala sobre um período onde a Terra seria governada por 7 impérios diferentes. Por 7, ó, por 4. Por 4 impérios diferentes. E a gente entende, historicamente, que se trata do Império Babilônico, Império Persa, o Império Grego e o Império Romano, né? E esses impérios, na verdade, eles encerram o final das visões de Deus aos seus profetas no Antigo Testamento e dão origem ao período de Jesus. Então, quando a gente fala sobre esses impérios, Jesus nasce sobre a égide do Império Romano, né? E o que a Bíblia está falando? Que esses impérios foram muito poderosos. Uns são comparados a leões, leopardos, ursos, e eles tinham autorização para matar e exterminar muita gente, eles eram temerosos. A Bíblia ainda menciona um quarto, né? O quarto animal, ele não é nem descrito como um animal, mas como um bicho horrendo que não tinha nem descrição. Ele tinha os dentes de ferro, ele era horrendo, os seus chifres proferiam blasfêmias e tal, mas a Bíblia diz que esses animais foram mortos, né? E um, um novo rei se estabelece sobre o mundo e ele governa todos os povos da terra, não só os judeus, e esse reino será eterno, falando sobre o reino de Deus. Então, todas essas profecias falam sobre a chegada de um rei, todas. E é por isso que eu estou falando, o Evangelho de Mateus trata Jesus como rei, porque ele entende ser Jesus o cumprimento de todas essas profecias. Quando eu falo de modo muito literal que o Evangelho de Mateus fala, inclusive relacionado a datas mesmo, é muito curioso que existem certas profecias que elas são lúdicas, né? Assim, um dia Deus levantará um homem como Jesus, como Moisés. A Bíblia fala sobre isso. Mas em Daniel ele dá um prazo. Ele fala sobre as 70 semanas de Daniel. Fala sobre 70 semanas de anos, com 70 vezes 7 anos, que vão dar 490 anos após aquele sonho, o cumprimento dessa profecia. E essa profecia se cumpre com o nascimento de Jesus, que é descrito em Mateus. Tipo assim, ela cumpre exatamente o prazo correto, desde o início da profecia até o nascimento de Jesus, se passam ali 490 anos. Alguém levantou a mão aqui para fazer uma pergunta. Quem foi? It's me. Opa, oi, Jonathan, tudo bem? Pastor, Diga-me. o que se subentende quando ele fala aqui no livro de Daniel, no versículo 12 do capítulo 7, né? Que ele fala que dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. O que se subentende quando ele diz a respeito desse período de tempo desses animais ali que eles viveriam? Na verdade, quando ele fala disso, ele fala que é porque a sobrevivência desses impérios ela aconteceu conforme uma permissão divina, porque
foi por meio disso que foi se construindo o ambiente perfeito para a chegada de Cristo, né? Porque nunca foi do interesse de Deus massacrar os povos da terra, sabe? Na verdade, é como aquela permissão que Deus também deu a Faraó para governar os hebreus ali, sabe? Então, eu tô falando assim, a existência deles, a sobrevida que esses impérios têm, ela não vai ser eterna, ela vai acabar. Mas ela só existe porque eu tenho um propósito com a sobrevida desses lugares, entendeu? Ah, tem um livro que eu recomendo muito que vocês leem, que o nome do livro é Doze Homens e uma Missão. Ele conta a história particular de cada um dos apóstolos de Jesus. E o primeiro capítulo se chama A Introdução ao Mundo Apostólico. E ele conta qual foi o papel e a contribuição de cada um desses impérios para que Jesus alcançasse o que a gente chama de a plenitude dos tempos, né? A plenitude dos tempos é aquele cenário onde todas as coisas cooperam para a propagação e o crescimento do evangelho, né? Um exemplo muito clássico aqui fala que, por exemplo, a contribuição dos romanos para que o evangelho fosse disseminado no mundo antigo foi a construção de estradas seguras, né? Então todo o reino tinha sido vascularizado com estradas para que os destacamentos romanos, os centuriões, os seus soldados e tudo mais pudessem transitar por todo o império. Acaba que quando o apóstolo Paulo ele se vê na obrigação de pregar o evangelho aos gentios, ele faz uso dessas estradas, ele faz uso dos navios mercantes, ele faz uso das rotas comerciais que foram estabelecidas pela época dos persas, sabe? Que são elementos da infraestrutura desses impérios que por 490 anos existiram e que permitiram que o evangelho chegasse com muito alcance a todos os lugares da terra. Sem isso, seria realmente muito difícil para a igreja conseguir fazer com que o evangelho fosse tão disseminado. Então, quando a Bíblia fala que esses animais foi-lhes dado a permissão de continuar existindo, mesmo que por um período de tempo, é para que todo esse ambiente fosse criado e favorecesse o nascimento de Jesus como Messias. Amém? Amém, pastor, entendi. Amém. Claro, a gente tá lidando com profecias aqui, porque é preciso que a gente tenha, assim, a capacidade de separar quais são as profecias que dizem respeito à primeira vinda de Jesus das profecias que dizem respeito à segunda vinda de Jesus, né? E aí depende muito de como você vê a volta de Jesus. Há quem vê a volta de Jesus como algo que já está em andamento, há quem vê a volta de Jesus como algo muito futuro, há quem diga que Jesus já voltou pela segunda vez, a gente está aqui esquecido nesse mundo. Eu sou meio pré-milenista, assim, sou um pré-milenista frouxo, é porque eu acredito também em algumas outras coisinhas, mas eu vejo que nós estamos vivendo um certo hiato profético até o final do cumprimento dessas profecias. Porque o reino de Deus já está entre nós, como disse Jesus, né? Mas ele está atuando sobre a regência da igreja. A igreja está cuidando do reino de Deus até o seu retorno. E Jesus permanece conosco de modo espiritual. O Espírito Santo convive com a igreja hoje, reinando sobre toda a terra. Mas o reino que eu espero ser o reino de Jesus é um reino, conforme diz Apocalipse, onde não existe lágrima, não existe dor, não existe morte, não existe doença, e por enquanto o que a gente vê é que ainda existe, né? Então nós estamos sim vivendo o reino de Deus está entre nós, mas por enquanto numa conotação muito mais espiritual do que de fato física, porque o reino do Messias mesmo vai acontecer quando a Nova Jerusalém vier do céu e Jesus se assentará no seu trono e governará as nações diante dele, a partir dessa cidade santa que foi levantada e construída por ele mesmo. Por que eu estou falando disso do Evangelho de Mateus? Porque tudo tem a ver com esse reino profético. Tudo. Desde o início, desde quando o diabo tenta Jesus, na tentativa de fazê-lo trocar o reino eterno por um reino passageiro, né? Você vê que de certa forma, a Bíblia, o diabo ele sempre vai influenciar você a trocar o eterno pelo passageiro. Tá lá Jacó e Esaú chega de uma caçada com muita fome,
e ele vê que Jacó tinha preparado ali um guisado de lentilhas, e ele falou, olha, me dá um pouco desse guisado. Ele fala, não, eu troco, me dá a sua primogenitura e eu consigo te fornecer comida. E, de certa forma, Esaú faz essa troca, porque ele estava faminto, entrega para Jacó a sua primogenitura, até porque ele não via valor nisso, e consome o prato de lentilha, né? E mais para frente você vê que Jacó acaba sendo abençoado por Isaac, enquanto para Esaú não sobrou muita coisa, né? Não sobrou nada ali para ele ser abençoado. E o diabo tenta fazer a mesma proposta. Fala assim, olha, se você puder, você pode transformar essas pedras em pães. E o transformar das pedras em pães fala muito sobre isso. A troca de algo eterno, pedra, por algo passageiro e temporário. Jesus, ele fala assim, não, eu estou firmado sobre uma rocha muito mais firme do que essa pedra. É a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vivo das palavras que procedem da boca de Deus. E as palavras que tinham acabado de serem proferidas pela boca de Deus este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. No capítulo anterior, quando ele está sendo batizado por João. Então, você percebe que todas as influências do diabo tinham relação com isso. Você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. E ele fala assim, eu não ligo para os reinos da terra. A Bíblia fala que só a Deus a gente pode adorar. Então, eu prefiro perder. Os reinos da terra eu perco. Porque eu estou aqui não por um reino que passa, mas por um reino que é eterno, que está sendo firmado pelo meu Pai no céu, né? Então, a troca do eterno pelo passageiro foi todas as tentativas do diabo, desde o início até o fim do ministério de Jesus. E então, Jesus, ele volta do deserto, prega esse reino invertido, onde nós devemos abençoar o ladrão que nos rouba a capa, dando para ele também a túnica, onde nós temos que oferecer a outra face quando apanhamos em uma, quando nós devemos andar uma segunda milha, quando somos convidados a andar a primeira, né? Então, assim, ele vai falando que ele não veio para descumprir a lei, inclusive esse seria o livro não, esse seria o versículo que resume o Evangelho de Mateus, né? Falando que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei, e é por isso que há tantas citações do Antigo Testamento, e ele mostra que o cumprimento da lei, ele não estava acontecendo por deficiências interpretativas. Aí ele pega e fala assim, olha, o que Moisés falou? Moisés falou assim, olha, ama o teu irmão e aborreça-te do teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame também os seus inimigos, sabe? Então ele vai fazendo um paralelo entre o que Moisés disse e o que ele diz, né? Não dizendo que é uma lei diferente, mas que é uma lei que tem aplicações muito mais profundas do que aquela aplicação superficial que os fariseus ensinavam as pessoas a seguir. Então ele falava, por exemplo, que é perfeitamente possível você adulterar com os olhos, mesmo se não tiver deitado com nenhuma mulher. Ele fala que é perfeitamente possível você assassinar o seu irmão unicamente o chamando de imbecil, né? Você chamar seu irmão de imbecil é equivalente a assassiná-lo. E isso traz uma perspectiva muito mais profunda do que é o evangelho, porque às vezes a gente pensa que o evangelho é uma versão mais light da lei, e na verdade não. O evangelho ele é uma versão muito mais difícil de se seguir do que a lei, né? E isso pode criar algum desânimo, porque já era difícil obedecer à lei, imagine obedecer a Jesus. Mas Jesus, ele conta com um ingrediente especial que ninguém esperava, que é a graça, que nos dá sobrevida dentro dessa tentativa de cumprimento da lei. Então, assim, mesmo a lei, que é fichinha, é muito fácil de cumprir, ninguém conseguiu cumprir. Mas o evangelho, mesmo sendo infinitamente mais difícil de se seguir, ele será perfeitamente possível porque você contará com o perdão dos pecados que eu vou entregar para vocês por meio do meu sacrifício. O livre acesso que eu darei a vocês ao Pai e ao Espírito Santo para trabalhar os vossos corações, a fim de que, mesmo em queda, vocês consigam se levantar e lutar de forma definitiva contra o pecado e vencê-lo, né? Ele fala, inclusive, para termos bom ânimo. Então, do capítulo 5 ao 7, eu vou estender até um pedacinho do 8, você vê essa teologia que é o discurso mais importante da vida de Jesus, é o que resume tudo aquilo que ele pregava. Após isso, você vai ver Jesus lidando com algumas resistências, né, dos religiosos e estabelecendo o significado da sua teologia por meio de parábolas.
E essas parábolas inflamavam, de certa forma, os fariseus, porque eles condenavam as práticas de Jesus e dos discípulos de Jesus. Como, por exemplo, o fato de Mateus, no capítulo 10, ou capítulo 12, acho que capítulo 12, os discípulos estarem colhendo algumas espigas, e os fariseus acharem isso um absurdo, porque era sábado. Ou de Jesus fazer uma cura, e eles acharam um absurdo, porque isso era sábado, sabe? E, de certa forma, o objetivo de Jesus ao restabelecer esse reino é demonstrar para a humanidade que os decretos que funcionam no céu também poderiam funcionar aqui, né? E que nós devemos ter essa busca de voltar a um estado de existência onde pecado não tem qualquer influência, porque pecado é uma coisa que ele está vencendo, que ele venceu ali, né? Então ele pensa, de onde surgem as doenças, de onde surgem as enfermidades, se não por conta do pecado. Então, agora que pecado não existe mais, o que a gente tem que fazer? Tem que remover as doenças, porque pecado é uma coisa que eu já resolvi perdoando. Pecado não é mais um problema. Pecado a gente vai lá, ora, perdoa e tudo mais. Agora, caráter não, caráter é mais difícil. Caráter você tem que tratar na origem, né? Aí é por isso que ele fazia uma crítica muito dura ao caráter dos fariseus, porque eles tinham práticas espirituais com motivações carnais. Eles faziam coisas que eram inclusive consideradas boas por ele no Sermão do Monte, mas que não eram produtivas, porque se alimentava muito mais o seu ego do que a vontade de Deus. Então os fariseus conheciam a Bíblia, mas não conheciam a vontade de Deus. Eles conheciam a lei, mas eles não conheciam o legislador. Eles tinham certa dificuldade de interpretar Deus como um pai. Eles tinham dificuldade de interpretar Deus como um ser bondoso. Então, o estímulo que eles davam às pessoas era um estímulo de medo, enquanto Jesus dizia que Deus os amava e o estímulo correto desse relacionamento era o amor. Amém? Aí você vai ver, por exemplo, uma passagem que eu gosto muito, está lá em Mateus capítulo 12, onde Jesus ele vai pregar numa sinagoga, tem várias pessoas ali que estão visualizando ele pregar e com expectativa de que ele faça algum milagre, né? E se apresenta para ele um homem que tinha a mão ressequida. Mão ressequida é uma mão atrofiada, né? Existiu ali pouca irrigação sanguínea e acabou que a mão dele ficou atrofiada e isso o impedia de trabalhar, isso o impedia de muitas coisas. Então Jesus, dentro dessa sinagoga, restitui a mão dessa pessoa. Só que o que me chama a atenção nesse milagre, em detrimento de todos os outros, é que a mão desse homem ficou exatamente como a outra mão que ele tinha, entendeu? Existe em nós mesmos uma referência daquilo que nós devemos ser caso o pecado jamais tivesse entrado em nossas vidas. Então, ao curar a mão desse homem, ele não deu uma mão melhor do que todas as mãos. Ele não criou uma mão com mais dedos, uma mão biônica, uma mão direita, sabe? Ele colocou uma mão conforme o padrão da outra mão que ele tinha, para que houvesse uma simetria entre aquilo que ele era e aquilo que ele poderia ser, entendeu? Para que haja uma simetria perfeita entre a mão dessa pessoa. Isso mostra que, na verdade, sempre existiu no homem a referência daquilo que ele deveria ser desde a fundação do mundo, mas o pecado atrofiou isso e Jesus está devolvendo essa dignidade, tal qual como se o pecado jamais tivesse entrado no mundo. Eu gosto muito dessa passagem porque é Mateus que faz referência a esse tipo de milagre, né? Por exemplo, quando Naamã ele mergulha no Rio Jordão pela 7ª vez, a mando do profeta Eliseu, a pele dele é restaurada como a pele de um bebê. A Bíblia dá essa referência dizendo que a lepra dele havia desaparecido e ele acaba ressurgindo do rio como um novo homem, uma pessoa que nasceu novamente. Esse era talvez a referência perfeita daquilo que João Batista fazia no Jordão, na tentativa de regenerar as pessoas espiritualmente daquela lepra que os afligia para uma nova coisa, uma nova criatura que estava surgindo. Essa é a referência maior do que o Evangelho fazia em nós. Nos devolveu uma dignidade que nós já deveríamos ter nascido com ela, e não nascemos por causa do pecado. Esses milagres, e o fato de Jesus escolher especialmente o sábado para executar os milagres, atraiu a oposição dos fariseus, que desde então passaram a conspirar para que Jesus viesse a ser morto.
Então ele vai falando sobre as suas parábolas, explicando o reino de Deus, né? No início eles não entendem o que Jesus fala, até que logo depois eles entendem sim, perfeitamente o que Jesus fala, eles simplesmente rejeitam essa mensagem, da mesma forma que nós falamos na última aula sobre Lucas. O Evangelho de Mateus evolui, de modo que ele vai se aproximando da sua cruz, então ele vai chamando os seus discípulos para ter um entendimento maior do seu propósito. Pega e vira para os seus discípulos em Mateus no capítulo 16 e faz aquele discipulado onde ele pergunta o que as pessoas dizem a respeito dele e o que os discípulos dizem a respeito de Jesus. Pedro, ele dá garantias de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele chega a essa conclusão após contemplar tudo que Jesus falava, fazia e realizava no decorrer do seu ministério até aquele momento. Só que mesmo tendo uma visão clara de que Jesus era o Messias, Pedro também carregava consigo a convicção de que ele era um Messias conforme o que esperavam os fariseus. Porque os fariseus esperavam um Messias político e liderasse um exército que lutasse contra os impérios opressores e que devolvesse Israel para a autonomia política que ela tinha nos tempos de Davi, por exemplo, né? Então que Jesus veio dizer que o reino dele não é desse mundo. O reino dele não funciona conforme a lógica desse mundo e que, na verdade, o gesto que daria a coroação do seu reinado fosse sua morte e ressurreição na cruz, né? Não é à toa que uma das torturas que Jesus teve que enfrentar foi ser coroado com uma coroa de espinhos, né? Mostrando que exatamente essa é a coroa do rei, tal qual o modelo que Jesus queria para a terra, né? Um rei que fosse servo, um rei que fosse sofredor, que tomasse as dores do seu povo e o reconectasse com Deus. Então, mesmo Pedro tendo ali uma grande revelação da identidade de Jesus, ele acaba escorregando na expectativa errada que foi ensinada para ele pelos fariseus, onde para ele fazia sentido calcular quantas espadas eles tinham, fazia sentido calcular quantos inimigos eles tinham, fazendo calcular quais eram as rotas seguras que Jesus devia seguir, porque Pedro não queria que ele fosse para Jerusalém, né? E enquanto Jesus ele fala assim, olha, Satanás, afaste-se de mim, porque foi para isso que eu vim. Eu não vim para qualquer outra coisa, senão exatamente para isso. Não é uma questão de falta de misericórdia para comigo, é uma questão de obediência. Eu vim para fazer a vontade do meu pai, e essa é a vontade do meu pai. E você vê que a partir do 16 para frente, Jesus fala muito claramente. Tem que ser muito burro para não entender o que Jesus estava falando. Olha, eu vou para Jerusalém, importa que eu seja morto, eu serei crucificado, as pessoas me torturarão, tal. E ele fala abertamente. Aqui já não existe mais mistério, já não existe mais parábola, existe Jesus falando, pelo menos aos seus discípulos, né, de forma muito clara qual era o seu propósito. Então ele se direciona a Jerusalém, é recebido a partir do capítulo 20 em Jerusalém, depois de subir em um jumento. Ninguém dava crédito para ele, só as crianças que estavam se divertindo com a chegada de Jesus. Razão essa que até os fariseus também censuraram Jesus, porque as crianças estavam cantando coisas que poderiam ser consideradas blasfemas, mas Jesus ele também faz menção ao Antigo Testamento ao dizer que da boca das crianças viria o perfeito louvor, e os fariseus não entendiam isso. Ele é recebido no templo, e ele já chega fazendo escândalo, né, expulsando os cambistas do templo, demonstrando que a casa de Deus seria conhecida como lugar de oração e não de comércio. Isso atrai ainda mais, isso inflama ainda mais os fariseus e já buscam alternativas para conseguir prendê-lo. Seduzindo, na verdade, eu acho curioso que me pareceu, até o momento, até recentemente, parecia que Judas tinha sido seduzido pelos fariseus. Mas na verdade não. Judas ele tinha decidido dentro de si trair Jesus e ele que foi atrás dos fariseus para seduzir eles, né? Os fariseus buscavam uma alternativa e Judas também sabia disso, foi lá e ofereceu para eles uma informação sobre Jesus que pudesse fazê-lo ser preso e sobre essa informação ele ganharia ali uma recompensa que seriam as 30 moedas de prata. E você conhece bem o fim da história. Jesus celebra a Páscoa, ele fala que será traído, Judas sabe que Jesus já sabe, ele se ausenta, chama os fariseus, fazem com que eles encontrem a Jesus, de certa forma ele beija Jesus para que Jesus pudesse ser facilmente identificado pelos fariseus, Jesus é preso, os discípulos são dispersos, Jesus é julgado em um falso julgamento na casa do sumo sacerdote, lá ele é considerado culpado, só que
ele não poderia ser condenado à morte, mas os judeus queriam que eles fossem condenados à morte. Acontece que por conta daquelas alianças entre o Império Romano e os religiosos, eles até poderiam exercer a sua lei, mas eles não poderiam fazer execuções penais, sabe? Eles não poderiam, de fato, matar Jesus, mesmo que a sua lei mandasse isso, sem que eles tivessem a permissão do Império Romano. O Império Romano falava assim, olha, você pode seguir sua lei, mas a execução das penas você não pode. Nós também temos um processo jurídico. E qualquer pessoa só será condenada depois que elas forem validadas pelo nosso processo, não pelo de vocês, né? Então, é por isso que Jesus, ao ser condenado na casa de Caifás, ele não pode ser morto lá. Então, ele é encaminhado até Pilatos para que eles pudessem conseguir uma autorização legal do império, de um romano, para assassinar Jesus. Então, eles mentem para Pilatos, apontando em Jesus crimes que eram, na verdade, crimes políticos e não religiosos, falando que Jesus provocava uma sedição, que Jesus provocava uma revolta e tal. E quando Pilatos foi fazer a sua careação do assunto, ele percebeu que se tratava somente de inveja dos fariseus, porque Jesus era muito sábio, e a intenção de Pilatos era dar uma surra em Jesus e mandar ele embora, sem que ele de fato fosse punido, mas a pressão e o lobby dos fariseus e do povo fez Pilatos perceber que essa sim era uma decisão muito delicada. Ele não poderia tomar essa decisão de modo leviano, porque ele poderia, inclusive, comprometer a instabilidade da Judéia. Foi quando ele ouviu dos fariseus que Jesus pregava desde a Galileia e quem tinha jurisdição na Galileia era Herodes. Então, para meio que se livrar desse problema, ele bota Jesus no colo de Herodes. Vai lá resolver esse problema para mim. E Herodes gostava de Jesus, lembrando que esse Herodes é Antipas, o mesmo Herodes que cortou a cabeça de João Batista, não é o Herodes do início da história, que fez o infanticídio, tá? Então, esse Herodes, ele gostava de Jesus, ou pelo menos ouvia os rumores dos seus milagres, esperava que Jesus fizesse na presença dele alguns milagres, mas isso não aconteceu, então ele resolveu humilhar Jesus e devolver Jesus para Pilatos. Nessa humilhação, Jesus foi coroado com espinhos, foi tirado as suas roupas e foi colocado sobre ele uma capa romana, que era um grande insulto para um judeu, e colocaram uma cana na mão dele para ser um cetro e uma coroa de espinhos para ser uma coroa. E depois de dar uma surra nele, devolveu ele para Pilatos completamente mutilado. Dessa forma, Pilatos percebeu que ele não poderia terceirizar isso para Herodes, era ele mesmo que ia tomar uma decisão. Só que aí ele encontrou a brecha na lei, que por ocasião da Páscoa, eles tinham o costume de liberar um prisioneiro. Esse prisioneiro normalmente era um prisioneiro violento, né? Demonstrando que era muito estranho esse ato de graça do Império. O maior gesto de benevolência do Império era liberar um assassino no meio da sociedade. Então eles fizeram isso. Ele pegou e colocou diante do povo Jesus e Barrabás, que eram dois acusados, e o povo escolheu por Barrabás. Logo, para Jesus sobrou somente a crucificação. No ato da crucificação, que era uma tortura que existia para ensinar uma lição, não era uma tortura com objetivo em morte. A ideia não era que Jesus fosse morto, a ideia é que Jesus fosse um símbolo de que não se desafia o Império Romano, não se desafia César, porque aquela posição que eles ficavam crucificados causava-lhes sofrimento constante por vários dias. E como era erguido em um poste público, né, a cruz, as pessoas passavam por ali e ficavam ouvindo o gemido dos crucificados, e isso desmotivava toda a população a fazer alguma coisa contra o Império. Então a ideia de crucificar Jesus era fazê-lo com que ele sofresse por vários dias, né? Os ladrões, inclusive, foram mortos dessa forma, só que surpreendentemente eles morreram cedo, todos os três. Não era comum um crucificado morrer tão cedo. Tanto que, para o corpo não ficar ali pendurado no dia de sábado, e até em respeito às leis judaicas, eles tentavam acelerar o processo quebrando a perna dos crucificados. Então, eles quebraram as pernas dos ladrões. Quando chegaram para quebrar a perna de Jesus, eles acabaram não fazendo isso, porque Jesus já estava morto. E isso chamou muita atenção deles. Mas já morreu? Tipo, tão rápido, né? E morrer tão rápido já era um sinal de bondade, viu? Quando a pessoa morria rápido, a pessoa falava, nossa, Deus foi bondoso com essa pessoa, porque está sofrendo aí esse tempo todo com muita dor. Então Jesus, ele
O corpo de Jesus é pleiteado por um cara chamado José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, porém com posses, tinha feito para ser um túmulo, só que ainda não tinha sido usado. Então ele usou o túmulo que ele já tinha à sua disposição para colocar o corpo de Jesus, lembrando que esse tipo de túmulo era caríssimo, não era normal que uma pessoa da classe de Jesus tivesse esse tipo de túmulo. Então foi necessário que José de Arimateia tivesse esse cuidado de pleitear o corpo de Jesus, e nesse cenário foi onde acontece a ressurreição, e Jesus aparece ali para Maria e todos os discípulos, mostrando que ele de fato venceu a morte, que ele levou sobre si o cativeiro, que ele libertou os prisioneiros que estavam em prisões, e nele não foi encontrado mancha que o direcionasse ao inferno, sabe? Porque é aquela coisa, se Jesus era homem, o seu mérito era pagar pelos seus pecados. Mas ao ser averiguado no julgamento de Jesus que ele não tinha pecado, a morte perdeu a influência sobre ele, o obrigando a ressuscitar. E Jesus ressuscita após ter vencido a morte, instrui seus discípulos ali por cerca de 40 dias, lhes ministra a grande comissão, está lá em Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em meu nome, né? E quem crer e for batizado será salvo. Os sinais o acompanharão. Amém, amém, tchau. Subiu ao céu, mesmo depois de ter ficado ali alguns episódios com os discípulos, né? Esses episódios já eram mais espirituais mesmo. Jesus aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia. Nos outros evangelhos você vê isso com mais clareza, mas Jesus, ele acaba sendo levado aos céus, né? Ele acaba subindo aos céus, deixando para a igreja uma missão esplendorosa, que é a missão de pregar esse evangelho, para que todos venham ter esperança. Porque a morte, que era tudo aquilo que nos impedia de ter acesso a Deus, agora já não tem mais resistência àquilo que somos. Então agora nós temos livre acesso ao Pai, graças ao sacrifício de Cristo, que em cumprimento da sua vontade se entregou por nós, né? E nos deixou esse legado, a história de passar a sua história para frente, convertendo o maior número de pessoas possíveis a crerem no Filho e por meio dessa fé serem salvos e serem santificados, serem justificados, assim como ele foi, e encontrando lugar juntamente com ele nas regiões celestiais. Amém? Esse é o panorama geral do Evangelho de Mateus. Eu espero que tenha sido enriquecedor, de certa forma, para vocês. Se tiverem alguma dúvida relacionada ao Evangelho de Mateus, eu estou aqui à disposição. Mas é basicamente disso que se trata o Evangelho. A história de Jesus, o seu nascimento, a sua ascensão ministerial, a oposição que ele encontrou, a teologia dele, os discípulos que ele formou, a sua jornada em direção ao cumprimento da vontade do Pai, a sua renúncia, a sua entrega, a sua morte e a sua ressurreição. É disso que se trata, Mateus. Que maravilha, meu Deus. Amém, amém. Hoje nós temos culto na parte da noite, tá? Por favor, compareçam. É muito importante que a gente acompanhe essa série, que está muito boa. Eu fico muito feliz de falar um pouco sobre Mateus com vocês. Acho que de todos os evangelhos, esse é o que eu mais leio. Gosto muito de Mateus. Não sei se é porque é o primeiro, mas é porque eu gosto de fazer esse paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo. E Mateus é o que nos dá mais elementos sobre isso, sabe? Já a vinda de Jesus, por exemplo, em muitos casos nas nossas vidas, quando nós temos duas coisas que estão em coincidência, dois fatos que se coincidem, isso já chama muito a nossa atenção, né? E o que o Evangelho de Mateus está dizendo é que Jesus, a vida dele teve tantas coincidências que é impossível que a existência de Jesus não seja fruto de um cumprimento profético, sabe? O fato dele ter nascido em Belém, ter a descendência de Davi, o fato dele ter sido batizado por João, o fato dele andar num jumentinho, o fato dele pregar o amor, dele ressignificar a lei, sabe? O fato dele morrer crucificado, tudo isso já tinha sido anunciado antes, sabe? Tudo isso estava já, o fato dele curar os cegos de nascença, curar os enfermos, sabe? Expulsar os demônios. Ele vai juntando elementos que estão comprovando a natureza profética da existência de Jesus, dizendo que é impossível que seja uma coincidência, mas uma providência. Deus providenciou Jesus
naquela realidade, naquele tempo, para que a nossa redenção fosse concluída, né, de certa forma. Então é isso que é poderoso no Evangelho de Mateus. É como ele dá valor ao cumprimento profético de Jesus, porque nenhum outro Messias ou proponente a Messias, pessoas que se diziam Cristo, teve tantos elementos dentro da sua história que comprovassem que ele era Messias como Jesus teve. De fato, ele era Messias, essa era a fé do evangelista que escreveu, e ele faz questão de deixar isso bem claro para nós, para mostrar que Jesus era o rei prometido, desde Moisés até os profetas, ali os salmos, tudo aquilo que tudo aquilo que Deus disse que entregaria, ele entregou, e mesmo com tantas evidências do passado, ele pegou a humanidade de surpresa, né? Os fariseus se decepcionavam com Jesus, João Batista se decepcionou com Jesus, porque Jesus ele veio desfavorecer todas as expectativas que tinham sobre ele e nos mostrar que o reino de Deus ele é invisível e ele é muito diferente de como funcionam os reinos dessa terra. Em Mateus, no capítulo 17, tem uma passagem onde soldados romanos cobram impostos de Jesus e eles perguntam para Pedro: Pedro, o seu mestre paga imposto? Aí Pedro não sabia, mas ele disse que pagava, né, para Jesus não ser morto. Aí Jesus recebe Pedro, já sabendo o que tinha acontecido do lado de fora da casa, e fala assim: Pedro, de quem cobram os impostos, né? Dos estrangeiros ou dos filhos? Aí ele fala assim: dos estrangeiros. Ele falou: pois é, no meu reino não vai ser assim, não. O meu reino vai ser diferente. O meu reino não funciona conforme essa lógica. Vai lá, pesca um peixe, tira da boca dele uma moeda, paga o imposto, tá tudo certo. Eu não quero causar problema agora. Mas o meu reino não vai ser igual a esse reino, não. O reino dessa terra funciona de um jeito estranho para mim. Quando você vê Jesus conversando com Pilatos, nessa conversa onde ele está sendo quase crucificado, Pilatos questiona Jesus se ele era rei. Assim, você é rei? E ele fala: sou. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu nasci. Só que o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, o meu pai enviaria logo uma ordem de anjos para me proteger. Mas como o meu reino não é daqui, eu estou sendo entregue na mão dos filhos dos homens, né? E importa que eu seja morto e tudo mais. Aí Pilatos não entende nada e fala: esse cara ele não é um opositor político. Esse cara ele só é doido. Dá uma surra nele, tá tudo certo. Mas Jesus, ao falar com Pilatos, falava de coisas celestiais, falava sobre reino. E ao ser questionado se ele era rei, ele falou: sou rei, sim. As inscrições que aparecem em 3 idiomas em cima da cruz de Jesus é: Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? E é esse aspecto mais forte que faz com que Mateus escreva a demonstração pública de que o reino de Deus chegou, ele está entre nós, o seu rei esteve entre nós e hoje ele deixa o seu Santo Espírito para nos conduzir. Amém? É disso que se trata. Amém, pessoal. Deus abençoe, viu? Valorize muito isso, essa plataforma de aprendizado e ensino. Isso é muito raro nas igrejas hoje, né? A gente tem vivido coisas tão intensas no mundo para a gente levar na brincadeira, sabe, aquilo que a gente acredita. Tipo, antes, quando a gente tinha muito menos motivos, né, para se assustar, para temer o futuro, a gente já tinha que estar se preparando. Imagine agora que nós temos terremotos, guerras, desajustes sociais, tudo está apontando para o fim. Então, orem, se guardem, mantenham a palavra no coração de vocês, se preparem. Muito provavelmente vocês não envelhecerão, tá? Jesus está voltando mesmo, tá bom? Então é isso. Deus abençoe. We sing it for the glory of the risen King.